sobre marketing digital para professores autônomos. Então, eu vou abordar o marketing tradicional a princípio e depois eu vou falar um pouco de marketing digital e alguns gatilhos mentais que vocês podem utilizar também para prospectar e converter cada vez mais alunos. Falando então um pouquinho aqui de mim, então, passando para o próximo slide. Então, meu nome é Júlio Vieitas, eu sou um profissional do ELT, do English Language Teaching. Eu já tenho aproximadamente 20 anos de experiência e já trabalhei em vários locais, né, desde franqueadoras, franquias, o British Council também, e trabalhei também muitos anos, trabalho ainda como professor particular autônomo, e hoje eu tenho uma consultoria focada em gestão educacional e metodologia de ensino chamada Júlio Vieitas Consultoria Educacional. Além de professor de inglês, eu também sou gerente de projetos, certificado pela INSPER e pela FGV de São Paulo. E eu sou bastante atuante nas redes sociais, então alguns de vocês devem me conhecer por lá mesmo. E a minha consultoria ela tem um foco. E qual que é o foco? Entender qual é o objetivo de vocês e ajudar vocês a alcançar esses objetivos. Passando então para o nosso objetivo hoje. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que o marketing ele pode facilitar as vendas de vocês. A gente vai explorar o conceito de marketing de uma forma mais ampla. Eu vou falar não só dos 4 P's do marketing tradicional, mas eu vou abordar, vou pincelar aqui os 8 P's, hoje já são 8 P's do marketing digital. Eu vou falar com vocês também algumas estratégias de análise de mercado, nichamento e marketing digital. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é, quando eu falo marketing, o que que passa pela cabeça de vocês? Vocês conseguem escrever no chat, por favor? O que que corre na cabeça de vocês quando eu falo marketing? Uau, várias pessoas digitando, maravilha. O que que passa pela cabeça de vocês quando se fala marketing? Propaganda, promover uma marca, estratégias de divulgação e vendas. Maravilha, maravilha. Então, assim, no nosso meio, quando se fala marketing, a primeira coisa que as pessoas mais pensam é divulgação. Então, o marketing, ele se assemelha muito com a propaganda, né? Então, como que eu vou anunciar o meu serviço educacional, as minhas aulas particulares e como que eu vou atrair o público. Na verdade, o marketing, o termo marketing é muito mais amplo do que isso. E essa vai ser exatamente a cerne desse webinar. O que é o marketing de uma forma mais holística, né? De uma forma mais sistêmica. Então, se eu for aqui tomar emprestado o Philip Kotler, quando ele diz o seguinte, que o marketing é uma ciência, mas ao mesmo tempo uma arte, com o objetivo de criar, explorar e entregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo, né? De um nicho de atuação. Então, o que que o marketing ele vai fazer? Ele vai identificar necessidades, vai identificar desejos que não estão realizados, ou seja, a busca que o mercado tem que ainda não foi satisfeita. E aí a gente vai definir e medir qual o tamanho desse mercado, como que esse mercado se comporta e como que eu vou criar um produto de sucesso, um serviço educacional de sucesso, com o objetivo de lucro. Então, para Kotler, perceba que Kotler não vê marketing apenas como promoção, apenas como divulgação. O Kotler, ele vai ver o marketing como um estudo de mercado. O que é esse mercado? Qual o tamanho desse mercado? O que que esse mercado busca? E aí eu, como empreendedor ou como teacherpreneur, eu vou me posicionar de acordo com essas necessidades de mercado. Então, perceba que o primeiro paradigma que a gente vai quebrar aqui é, não sou eu que vou me posicionar, eu vou me posicionar levando-se em conta o mercado e não simplesmente a minha própria bússola de interesse. Não faz muito sentido eu lançar aulas particulares sem entender se essas aulas particulares vão ao encontro dos desejos do mercado. Então, há um exemplo prático aqui. Recentemente eu faço consultorias em várias escolas aqui no interior de São Paulo, especialmente, e em uma dessas cidades havia um forte interesse por aulas em company de business English. Então, não faz sentido você querer trabalhar, por exemplo, com ensino infantil, se a demanda do mercado ela sinaliza outra coisa. E aí o pulo do gato é como que eu vou descobrir o que o mercado está buscando, o que o mercado está pedindo. Então, o primeiro insight
que eu trago para vocês aqui, na verdade, é um questionamento. Que valor educacional que vocês entregam? E quando eu falo valor, eu quero dizer o seguinte: o que vocês entregam em termos de aulas particulares que satisfazem a necessidade no mercado? O que eu vejo muito quando eu observo o mundo educacional, especialmente no quesito ELT? Eu vejo muitas pessoas oferecendo aulas particulares, mas quando eu falo o termo aula particular, ele é muito amplo, né? Ele não indica muito bem o que eu vou entregar para esse cliente. Agora, quando a gente fala, por exemplo, né, aulas focadas em IELTS para aquelas pessoas que querem migrar para a Austrália, esse é um outro tipo de serviço que é muito mais apurado, que é muito mais, eu diria assim, refinado comparado com ofereço aulas particulares. Então, identificar o que o mercado está buscando e como que você se posiciona é fundamental. Então, fica essa primeira pergunta: qual é o valor que vocês entregam, levando-se em conta a necessidade do mercado? E aí, que essa é a minha segunda pergunta: qual é a necessidade do mercado? Então, levando-se em conta a experiência de vocês, a atuação de vocês e o local onde vocês estão inseridos, qual que é a principal necessidade do mercado para vocês? Vocês conseguem digitar para mim aqui o que vocês sentem como a principal busca do mercado, levando-se em conta aulas de inglês? Vocês conseguem digitar para mim, por favor? Kids. Obrigado, Miriam. Miriam Vitória, né? Maravilha, maravilha. Exame internacional, conversação, aprender rápido. Exato. Eu não sei se é Michael ou se é Michael, desculpa, mas a Isabel está falando milagres. O que acontece, gente? O paradigma, quando eu fiz cultura inglesa, lá quando eu tinha os meus 12 anos de idade, você fazer inglês por 9, 10, 11 anos. O paradigma hoje é diferente, as pessoas não buscam mais ser proficiente. E de uma certa forma, eu acho que determinados segmentos estão certos. Alguns business people não precisam ter um nível C2. Para eles, ter um nível B2 ou um strong B1 já é mais que suficiente. Então, novamente, olha só, precisamos compreender qual que é essa necessidade de mercado. E os charlatões, eles vão oferecer exatamente isso, que é o que o mercado quer, algo mais rápido, mas que não necessariamente seja um nível C2 de ensino, de proficiência, né? Então, aquelas pessoas que conseguem oferecer um B1 para quem precisa de B1, está fazendo um excelente trabalho. Quem oferece B2 para quem precisa de B2, está fazendo um excelente trabalho. Aquele que busca um C2, aí você vai oferece um curso, com certeza vai ser mais longo, com certeza vai ser mais complexo, mais sólido, vocês também vão estar fazendo um excelente trabalho. Então a grande questão é, eu não vou levar todo mundo para proficiência, eu vou levar para proficiência somente aqueles que realmente precisam da proficiência. Maravilha. Fluência para o mercado de trabalho. Exato, Maria de Lourdes. Eu trabalho muito nesse segmento com o pessoal corporativo. O que eles precisam? Fluência. Agora, é possível esse cara ser fluente no mundinho de B2 dele? Então, se você trabalha nessa forma e você vende o seu serviço educacional dessa forma, está fantástico. E aí a gente vai para a última pergunta aqui. Qual é o tamanho desse mercado? Então, eu ouvi falar de kids, eu ouvi aqui trabalho com o pessoal corporativo, mas qual que é o tamanho efetivo desse mercado? Então não faz muito sentido a gente, especialmente quando a gente pensa aqui no marketing tradicional, onde as aulas são todas face-to-face, por exemplo, não faz muito sentido oferecer kids se eu não tenho demanda para kids. Então eu tenho que buscar uma especialização também que está em acordo com as necessidades do mercado. Alguém que falou uma coisa interessante, mas como se vende consistência? Então, aí a gente entra em estratégia de venda, a gente vai falar um pouco de venda consultiva. Na verdade, nós não vamos falar aqui agora, mas adiantando a sua resposta, para a gente vender consistência, a gente tem que trabalhar várias outras técnicas e estratégias, como a venda consultiva, mas também a utilização de gatilhos mentais. Esse sim eu vou trabalhar aqui nessa sessão de hoje. O mercado de trabalho hoje é muito grande. Sim, você tem razão. Então, quando a gente fala de um mercado de trabalho muito grande, obviamente a gente vai ter também muita concorrência. Então, o nichamento é fantástico. Se você percebe que há muitas pessoas, por exemplo, da área médica na sua região que buscam aulas, então se especializar na área médica pode ser uma vantagem. Aquelas pessoas que residem em cidades universitárias, né? Então, há muitos universitários se preparando, por exemplo, para o mestrado. Então, se especializar nessa seara, nesse nicho, é com certeza muito interessante. Obrigado, Michael. Então, partindo aqui para o próximo
slide. Então, quando a gente fala de valor, né, a gente não está falando do valor que eu acho que a minha aula tem, não estou falando do valor que o meu serviço educacional vai ter diante dos meus olhos. Eu estou falando da percepção que as pessoas vão ter sobre esse valor. Então, novamente, se eu vender, por exemplo, aqui, areia no deserto, esse valor vai ser muito baixo, porque as pessoas não precisam de areia no deserto. Da mesma forma, se eu estou falando aqui de um universo onde há muita concorrência, a percepção de valor vai ser relativa. Então, qual que é a grande sacada aqui? É buscar nichos de mercado onde não há muita atuação. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, que é o que eu faço muito. Eu trabalho muito com pessoal corporativo, eu só trabalho com pessoal do nível intermediário para cima, especialmente aquelas pessoas que estão presas no intermediate plateau. O cara chega no intermediário, não consegue sair do intermediário, ele tem várias dificuldades, e aí eu vou trabalhar uma metodologia de ensino pouco conhecida no mercado, pouco praticada, que é a chamada task-based. Então, aquelas pessoas que fazem Celta, fazem Delta, provavelmente já ouviram falar dessa metodologia. Então, como poucas pessoas utilizam ela, e eu a utilizo, eu tenho uma vantagem competitiva sobre aquelas pessoas que se posicionam como meus concorrentes. Então, a grande sacada é identificar nichos de mercado intocados, ou pouco tocados, pouco explorados, e você fazer uma divulgação do seu trabalho muito pautado também na sua própria experiência. Então você vai utilizar os seus próprios clientes como pessoas que vão promover o seu trabalho. Então esse é um exemplo que eu faço assim, basicamente de forma cotidiana. Aquelas pessoas que eu faço mentoria, por exemplo, que vão trabalhar com IELTS. Então, IELTS hoje é um setor fantástico. Então, aquelas pessoas que conseguem se posicionar como ótimos professores para IELTS, mas focados em um nicho específico, exemplo, pessoas que vão migrar para a Austrália, essas pessoas têm muita facilidade em conseguir clientes, especialmente se eles já estão atuando, porque vai gerar uma propaganda boca a boca muito pautada na qualidade do delivery que elas entregam. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Então, candidato ao IELTS. Eu tenho funcionário de uma multinacional, eu tenho um aluno do ensino médio, eu tenho uma senhora da terceira idade. Perceba que a percepção de valores deles é diferente. Então, cada um vai enxergar aula de inglês de uma maneira diferente. E aí, o que a gente faz? Eu vou buscar segmentar esse mercado. Então, peraí, eu vou trabalhar basicamente com dois nichos. A título de exemplo, eu trabalharia aqui com o pessoal do IELTS e com o pessoal da multinacional. Então, eu tenho que entender o que o cara do IELTS está buscando, o que ele quer, qual que é a dor dele, qual que é o principal obstáculo ao aprendizado dele e qual é o principal objetivo dele. Então, o meu discurso de marketing vai ser não em vender para ele aulas de inglês, mas vender para ele a solução para o problema que ele tem. Qual é o problema dele? Ele não consegue ter uma nota acima de uma média 6, por exemplo, no IELTS. Então, o meu serviço educacional vai ser o quê? A solução para o problema dele. Então, eu não estou entregando aulas de inglês, eu estou entregando soluções para um problema. Só que, para entender esse problema, eu vou precisar conhecer bem esse nicho, conhecer bem esse mercado e fazer um excelente needs analysis, porque eu vou ter um serviço mais personalizado, já que eu vou ter dados que vão ser fornecidos por um indivíduo. Então esse cara vai me dizer, olha, eu tenho dificuldade com listening, eles falam muito rápido, eu não sei como é que é isso, eu não tenho técnica de IELTS. Beleza, eu já consegui aqui vários insumos para fazer um desenho de curso condizente com a necessidade que o mercado está indicando para mim. Vamos pensar aqui, uma senhora da terceira idade. De repente, gente, ela não precisa de inglês para fluência. O que ela está buscando, na verdade? Um hobby. Ela está buscando, de repente, algo que vai trazer prazer para a vida dela, especialmente quando os desafios da nossa vida corporativa já foram satisfeitos. Ela está aposentada, ela quer viajar, ela quer usar o inglês como instrumento de diversão até. Então, o meu desenho de curso vai ser condizente com esse nicho de atuação. Então, eu não posso comparar apples with oranges. Eu tenho que comparar o meu serviço educacional, desenhá-lo de acordo com uma necessidade de mercado. Então, esse é o principal pulo do gato que eu tenho para falar para vocês aqui agora sobre marketing. Entendam o mercado de vocês. Entendam o que o nicho de vocês está dizendo e não desenhem o mesmo perfil de aula para nichos diferentes.
cada nicho quer um serviço personalizado. E quando a gente fala de personalização, a gente tem que falar também a nível de indivíduo. Ou seja, o Needs Analysis é fantástico para você se posicionar como professor de inglês e fazer uma entrega de valor agregado para esse indivíduo através da personalização. Até aqui, gente, tudo tranquilo? Por isso o valor pode ser diferente. Exatamente, Michael. Maria de Lúcia dizendo, concordo com valores diferentes, depende da necessidade e nível de cada um. Perfeito. Então não adianta eu querer vender proficiência para todo mundo. Nem todo mundo quer proficiência. Gente, nem todo mundo tem cabeça de professor de inglês. Nós somos professores de inglês, a gente ama a língua, a gente ama ser proficiente, mas nem todo mundo quer isso. Então não adianta eu querer forçar uma venda por uma necessidade inexistente. Maravilha, maravilha. Exato, exato. Beleza, então, partindo para o próximo slide aqui, eu tenho essa pergunta: qual o tamanho desse mercado? Então, quando eu falo, por exemplo, da terceira idade, é um mercado que está crescendo assim, de forma estrondosa. Quantas pessoas estão se posicionando de acordo com esse mercado? Quantas pessoas estão realmente estudando, se especializando para fazer uma entrega de qualidade para esse nicho? Olha, eu falo para vocês, pouquíssimas pessoas. Um nicho a ser explorado. Quantas pessoas estão se posicionando, por exemplo, para trabalhar o inglês de pessoas que vão fazer au pair nos Estados Unidos? Então, é um nicho inexplorado. Pouquíssimas pessoas trabalhando em cima disso. Em inglês aqui, para crianças, mas eu diria que não um ensino tradicional que a gente vê, um ensino quase que bilíngue mesmo. Pouquíssimas pessoas fazendo isso. Então a gente identifica esse mercado, identifica o tamanho desse mercado, a gente tem que utilizar pesquisas de marketing mesmo, e na ausência de uma pesquisa de marketing mais elaborada, a gente pode inclusive fazer uma pesquisa com as pessoas que a gente conhece mesmo. Então se você conhece, por exemplo, no site Professores de Escola de Inglês Braille, lance uma pesquisa. Então, quantos de vocês trabalham com inglês para terceira idade, por exemplo? Coletem esses dados, porque vocês vão perceber que são pouquíssimas pessoas. Quantos de vocês trabalham com ensino para crianças de 3 a 5 anos de idade? Quais técnicas vocês usam? Então, fazer esse benchmarking, essa troca de experiências, vai ajudar vocês a se posicionar no mercado. E isso também é marketing. Marketing não é só divulgação. Marketing é a arte de conhecer o mercado onde vocês querem atuar, com o objetivo de fazer uma entrega de cada vez mais qualidade, já beirando aí o nível de excelência. Eu não negava justamente por não pensar nisso. Exato, exato. Não pegava, exato. Percebo que hoje está aumentando o número de alunos na terceira idade. Alguns querem apenas conversar. Maria de Lourdes, você está certíssima. Algumas dessas pessoas, elas querem simplesmente, assim, manter o cérebro delas ativa. E há várias pesquisas dizendo que, por exemplo, o aprendizado da língua inglesa vai retardar o aparecimento de sintomas como, por exemplo, Alzheimer e Parkinson. Então, é uma questão de saúde envolvida. Então, essas pessoas não estão interessadas aqui em ser um nível C2, elas estão interessadas apenas em continuar vivendo a vida delas com qualidade. E o inglês pode ser uma solução para esse dilema que eles têm. Então, partindo aqui próximo insight, os 4 P's do marketing tradicional. Então é engraçado, né? Novamente, o nosso mindset é pensar em promoção, venda, etc. Mas o que os 4 P's do marketing tradicional vão dizer? Então a gente tem aqui produto, preço, praça e promoção. Vamos jogar isso agora para o universo do ELT. Então, próximo slide. Então, produto. Então, quando eu penso no produto, né, eu estou pensando aqui no meu serviço educacional. Então, o que o cliente quer do meu serviço educacional? Qual que é a busca desse cliente? Será que o meu produto ou o meu serviço educacional está condizente com essa necessidade de mercado? Quais características o meu serviço precisa ter? Será que o meu serviço ele tem que ser totalmente face-to-face? Será que a entrega do meu serviço não pode ser online? Então, de repente, o público da terceira idade provavelmente, dificilmente, estatisticamente falando, vão querer uma entrega online. Provavelmente eles vão querer uma entrega mais face-to-face, salvo aqui as exceções. Então, isso vai influenciar o desenho do meu produto. Como as aulas vão ser? As aulas vão ser mais lúdicas, as aulas vão ter um conteúdo mais gramatical, focado em explicações gramaticais, vai ser mais indutivo, utilizando-se técnicas como, por exemplo, Guided Discovery, algo mais indutivo. Então, novamente, é o mercado que vai dizer isso para mim. E aí tem uma técnica que você utiliza com seus clientes atuais chamado
Action Research. Então, você vai testar técnicas, vai fazer um questionário para as pessoas para saber como é que elas enxergaram essa técnica, o que essa técnica trouxe de positivo para elas, quais foram as facilidades, dificuldades. Então, novamente, envolver os seus clientes no desenho contínuo dos seus produtos ou serviços educacionais. Isso vai influenciar a metodologia, isso vai influenciar a avaliação, como você vai avaliar os seus alunos, qual o formato das aulas. E aí a gente pensa, por exemplo, na praça, né? Então, como que o cliente vai descobrir os meus serviços? Então, se eu estou numa cidade do interior, isso é uma coisa muito engraçada, porque as regras para cidades como São Paulo não funcionam em cidades pequenas. Por incrível que pareça, em cidades pequenas, esse carro de som anunciando o curso de inglês dá muito mais resultado que marketing de conteúdo. Então, entender o seu local, o local onde você atua, é fundamental. A gente vai pensar também como que eu vou atingir esse público. Como é a competição na minha praça, né, na minha localidade? E aí, já adiantando um pouco o nosso debate aqui, eu conheço muitas pessoas que cobram um valor, mas que elas gostariam de cobrar muito mais do que aquilo. Então, é uma dor delas. Então, o cara cobra X, mas ele gostaria de cobrar muito mais. Mas ele percebe que na localidade dele ele não pode. Então, quer dizer, a praça onde ele está inserido está impossibilitando ele de ganhos mais interessantes. Mas perceba, gente, que praça faz muito parte do marketing tradicional. Quando a gente fala do marketing digital, praça perde o seu poder. Por quê? Você pode morar no interior, sei lá, do Mato Grosso do Sul e ter alunos aqui em São Paulo, cobrando 90, 100, 120, 150 reais a hora. Então perceba que o marketing digital, ele enfraquece esse conceito de praça como um obstáculo de ganhos mais interessantes. E aí eu vou falar um pouquinho de preço, né? Vamos pensar aqui, esse preço, qual que é a percepção que os meus clientes têm desse preço? Perceba que para determinados nichos de mercado, cobrar muito abaixo de um determinado nível pode denegrir a minha imagem, pode fazer com que eu perca esse cliente. Então, há determinados nichos de mercado que têm muito mais aceitação por uma precificação mais alta do que por uma mais baixa. E aí, novamente, é um nicho. Se eu vou trabalhar por exemplo, né, um segmento aqui mais abastado, médicos, por exemplo, se eu for trabalhar somente com eles, a minha precificação ela vai ser diferente, porque a precificação é o elemento estratégico de penetração de mercado. Por quê? Porque geralmente esses clientes, eles tendem a fazer uma comparação, preços mais altos com um serviço educacional de mais qualidade. Essa é a minha opinião? Não, mas essa é a opinião de várias pessoas que fazem parte do mercado. Então eu tenho que trabalhar de uma forma condizente com o mercado. Eu vou pensar formas de pagamento. Então, se eu vou trabalhar com um nicho de mercado que é mais sensível a preço, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ofertar aqui alternativas de pagamento. Do contrário, eu vou perder esse cliente por um obstáculo ao preço que eu estou colocando. Então, eu vou tentar facilitar o máximo que eu posso, desde que não atrapalhe o meu plano de negócios, não atrapalhe a minha coletividade, por exemplo. Tem algumas perguntas aqui. Sim, mas eles têm muita dificuldade de usar, desculpa. Ah, sim, sim, sim. Você está falando do pessoal da terceira idade, né? Online. Sim, essa é uma das principais razões, Maria de Lourdes e Michael. E aí, dividindo uma coisa que eu achei bizarra que aconteceu comigo, eu trabalho uniformizada, porque acho que isso valoriza um pouco, e 12 minhas alunas da terceira idade fizeram uniforme também e fazem as aulas uniformizadas. Maria de Lourdes, você tem um ponto. E aí entra uma questão também de juízo de valor, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar também de uma forma que reflete um pouco a forma como a gente pensa. Do contrário, fica forçado. Quando, por exemplo, eu vou dar esse webinar para vocês aqui, eu não coloquei qualquer roupa, eu coloquei uma roupa mais profissional, até o meu português, né? Vou usar um português mais equivalente a essa situação, mas essa é a minha interpretação. Porém, inevitavelmente, eu acabo atraindo pessoas que pensam como eu. Então perceba que há um nichamento aqui também. Então eu vou cada vez mais fazer entregas de serviços para pessoas que pensam como eu. E aí se eu vou trabalhar com pessoas da terceira idade que têm esse mindset de acreditar que o uniforme ele é importante, um dress code ele faz sentido para esse público, então eu não vejo nada de equivocado em você
fazer a mesma coisa, especialmente se você pensa como eles. Então, nesse caso, eu não vejo muito como certo ou errado. Eu não estou falando que quem faz uma entrega de um serviço educacional vestido de uma forma casual está errado. Não é isso. Eu quero dizer é a percepção do mercado e você ser condizente com essa percepção. Você pode até brigar contra isso, eu acho louvável, eu acho legal, mas não é a minha briga. Então, eu prefiro entender o que o mercado está pedindo e eu me adaptar a esse mercado. Maravilha. Então, desculpa, eu não terminei aqui esse slide. Então, falando aqui de promoção, né? Então, a gente vai falar de como que você vai anunciar esses serviços. Você vai anunciar esse serviço com cartão de visita? Você vai fazer leaflet, pegar no sinal de trânsito? Perceba que em cidades do interior, em alguns locais, essas estratégias continuam dando algum resultado, mas é a exceção. O que eu vejo como mais resultado atualmente? Conteúdo. Fazer um e-book, por exemplo, fazer um vídeo no YouTube, não precisa ser youtuber, mas você fazer alguns vídeos de tempos em tempos, e por incrível que pareça, isso até ajuda você a fidelizar os seus clientes atuais, porque eles podem ser seus principais promotores ou divulgadores dos serviços que vocês fazem. Então, hoje, o CRM, que é o Client Relationship Management, ele é estratégico. Então, manter os clientes atuais, deixá-los satisfeitos com seus serviços e transformá-los em promotores. Essa é a principal estratégia de sucesso que eu vejo no mercado. E quando a gente fala de promoção também, eu não posso fazer qualquer propaganda. Então, até o esquema de cores, o esquema de beleza mesmo, isso é fundamental para determinados nichos. Determinados nichos são muito exigentes. Então, você tem que ter essa cautela, você tem que ter esse carinho na hora de fazer a promoção dos seus serviços. Isabel está dizendo que gracinha, tem uma de terceira idade também, que começou porque o filho foi para o exterior, hoje ele está partindo para a terceira língua. Exato, Isabel, olha só que interessante. O filho foi para o exterior e vai que, eu estou especulando aqui, tá? Ela quer viajar para ver o filho. Opa, tem um problema, eu não conheço a língua. Então, o seu serviço educacional vai ser o quê? Eu vou te ajudar, você não vai resolver, mas eu vou te ajudar a resolver esse problema de tal forma que você consiga ver o seu filho. Então perceba que ela não quer aula de inglês, ela quer ver o filho. Então, falar a língua do cliente, entender a dor do cliente, entender o objetivo dele e contextualizar suas aulas, levando-se em conta esses objetivos, vai sem sombra de dúvida aumentar a motivação do seu cliente, que por conseguinte vai aumentar a retenção desse mesmo cliente. Então, maravilha. Tranquilo aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguma sugestão, alguma epifania, alguma revelação, alguma coisa? Tudo tranquilo? Maravilha. Então, agora eu vou para os 8 P's do marketing digital. Só que quando eu falo dos 8 P's, eles, em termos do mundo ILT, vários aspectos não são relevantes, não são tão importantes. Então, vou só mostrar uma imagenzinha para você aqui. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com people nos 8 P's. Então, qual que é a cultura dessa empresa? Qual que é a cultura do seu trabalho? A gente vai falar aqui também das evidências físicas, aí a gente puxa um pouquinho para os gatilhos mentais, a gente fala dos processos, que no mundo ILT ainda fica um pouco vago para a percepção do cliente. Então a gente não entra muito aqui, mas a gente vai falar sobre marketing digital agora. Então vamos contrapor, fazer esse contraponto, né? O marketing tradicional e o marketing digital. Então o outbound marketing, que é o marketing tradicional, ele é muito focado no produto. Então, sabe aquele vendedor que fica enfatizando as qualidades do produto? Então, esse é marketing tradicional, ou outbound. O que seria o inbound marketing? Então, é aquela coisa que vem para dentro, ou seja, eu vou atrair o cliente para cá. Então, eu não vou gritar para esse cliente, mas eu vou criar mecanismos que vai atrair, ou que vão atrair esse cliente até mim. Que mecanismos são esses? Então, basicamente aqui, por uma questão de tempo, eu vou falar somente de marketing de conteúdo, eu vou falar de marketing de relacionamento e vou falar de mailing lists. Então, o que seria marketing de conteúdo? O marketing de conteúdo significa compreender as necessidades e desejos desse nicho de mercado, desse segmento, as dores, né, os obstáculos, e criar conteúdos que vão ajudar essas pessoas a solucionar esses problemas. E aí, a primeira crítica, né, que vai surgir é o seguinte: Júlio, mas será que eu não estou entregando ouro para o meu cliente? Ou seja, se eu passar tudo para esse cliente, será que ele não vai
sentir que não precisa de mim, não precisa pagar pelos meus serviços, eu digo que a sua indagação ela tá correta, ela faz sentido. Só que existe uma grande diferença entre conhecimento declarativo e conhecimento procedural. O que que é isso? Conhecimento declarativo é quando a pessoa sabe como é que a banda toca, ela sabe a receita do bolo, mas se ela não for para a cozinha para fazer esse bolo, ela nunca vai aprender. E quando a gente fala de aquisição linguística, inevitavelmente a gente está falando aqui de uma presença de uma pessoa, e aí, né, buscando um pouquinho de Vygotsky, né, da zona de desenvolvimento proximal, eu vou precisar de alguém mais hábil do que esse próprio aluno. E aí entra uma coisa interessante. Nós tendemos a fazer negócios com pessoas que a gente gosta ou pessoas que já nos ajudaram anteriormente. Eu vou falar sobre esse gatilho mental daqui a pouquinho. Mas qual que é a sacada aqui? Se você já está ajudando essas pessoas, já está dando insights valiosos para elas, já está falando coisas que fazem sentido para elas e que causam aquele estado do tipo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Legal. Quando essa pessoa for buscar um serviço educacional, for buscar aulas, você vai ser uma das pessoas que provavelmente ela vai lembrar. E é uma coisa que acontece muito comigo. Às vezes a pessoa não faz a matrícula comigo, mas ela vai indicar alguém, porque ela gostou da entrega que eu fiz, ela gostou do conteúdo que eu entreguei. É, Então, muito bom, professor. Vamos ter acesso a esses slides e e-mail. Sim, a Disal vai disponibilizar essa gravação para vocês, tá, gente? Então, vocês vão ter acesso, sim. Juliano, tem muita coisa no site, na fanpage dele. Obrigado, obrigado, Isabel. Maravilha, eu agradeço de coração. Obrigado pelo feedback positivo. E essas pessoas indicam outras, exatamente o meu ponto. Então, o cara, ele não necessariamente vai ser o seu cliente, mas ele pode ser um promotor, o que faz tanto sentido quanto. Então, de repente, esse único cara que você conseguiu aí atingir, ele pode trazer outras 5, 6, 7 pessoas para você. Isso acontece muito, eu tenho experiência própria com isso mesmo. Maravilha, Letícia. Não tem que agradecer da gravação. Isso é a Dizal, acho que é a Dizal que está fazendo um trabalho fantástico. Eu tenho que agradecer de verdade a Dizal. Assim, o trabalho dele está sendo muito bom. E obrigado, Dizal, por me dar essa oportunidade de estar atingindo tantas pessoas aqui também. Então, quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente está falando disso, de posts, e-books, vídeos, tirar dúvidas, gente. Então, assim, hoje eu dedico digamos assim, 20, 30% do meu tempo para ajudar outras pessoas. E o que acaba acontecendo? Essas pessoas acabam sendo minhas clientes depois, ou acabam indicando outras pessoas. Então, é uma estratégia interessante e você acaba ajudando outras pessoas. Então, olha só que bacana. Você ajuda outras pessoas e, ao mesmo tempo, contribui para o sucesso do seu Teacherpreneurship. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal mesmo. E aí a gente entra no marketing de relacionamento, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar aqui agora. Você dedicar tempo para se relacionar com pessoas. E como que é se relacionar? Vamos falar aqui do Facebook, né? Então, esse relacionar com pessoas, de repente, não vai ser exatamente você se envolver em temas polêmicos, não vai ser exatamente você comprar brigas com outra pessoa, uma pessoa fala do Lula, outro dessa. Não, não é isso. Mas você utilizar o Facebook como uma ferramenta de prestação de serviço gratuito para as pessoas. Então a pessoa tem uma dúvida lá, eu não sei, eu vou ter uma entrevista de emprego e vai ser em inglês, eu não tenho a menor ideia de tópicos, como é que é isso, tal. O que você pode fazer? Você pode sugerir. Olha, geralmente em entrevista de emprego eles vão falar sobre isso, isso, isso. Tem esse vídeo aqui de um colega meu que é muito bom, eu recomendo. E olha só, uma outra coisa interessante, muitas vezes a gente indica os colegas. E aí você pode pensar assim, poxa, mas eu estou indicando um colega, será que a pessoa não vai fazer aula com aquela pessoa? Aí que tá. Algo que é muito valorizado hoje no mercado é aquela pessoa que tem uma rede de contatos. Então, de repente, a pessoa gostou mais de você porque foi você que aproximou esse potencial aluno do seu colega. E aí pode ser que esse colega vire para você depois e fala: olha, eu gostei da sua dica, tal, mas e como é que eu faço com tal, tal, tal coisa? E algo que você pode fazer também que é bastante estratégico, a pessoa tem uma entrevista de emprego, e aí você responde a dúvida. Aí você pergunta, quando que é a sua entrevista? Vai ser amanhã, maravilha. Depois de amanhã, gente, manda uma mensagem para esse potencial cliente e pergunta, e aí fulaninho, como que foi? Foi legal a entrevista? Deu tudo certo? As dicas que meu colega te deu, que eu te dei, fizeram sentido para você? Então, assim, aí é muito bom você ter um caderninho do lado do seu laptop para você anotar quem você ajudou, o nome dessa pessoa. Convida essa pessoa para sua rede de relacionamentos. É muito importante fazer marketing de relacionamento.
A Maria de Luz está dizendo, eu tenho utilizado tanto o Facebook quanto o LinkedIn e os resultados foram fantásticos. Exato, porque você está usando o LinkedIn e o Facebook de forma estratégica, ou seja, você está contribuindo para a vida das pessoas. E o que elas vão fazer em retorno? Elas vão te buscar. Então, o que é esse marketing de relacionamento aqui? É o promover, a promoção, né, de confiança, consistência, foco em compreender esse cliente. Então você não vai falar qualquer coisa, você não vai buscar se promover. Então o objetivo aqui não é se promover, o objetivo é responder a dúvida da pessoa. Depois que responder a dúvida, você pode até falar, olha, se você quiser me procurar, eu tenho esse site aqui, eu tenho essa fanpage, etc. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é fomentar relacionamento. O objetivo é fidelizar. Há 10 anos atrás, as empresas buscavam fidelizar os clientes. Só que o cliente ele é fiel até um determinado ponto. Agora, o cliente que é fã, ele não te abandona. Ele te promove, ele continua com você, ele faz postar, ele faz share das suas postagens. Então, qual é o objetivo? Fidelizar essas pessoas. Como que você faz isso? Com carisma, sabe? Com suporte, você tem que dedicar tempo, então isso não vem de graça, tem tempo envolvido. Agora, marketing de relacionamento, gente, é fantástico, é fantástico. Vocês não têm ideia o tanto que assim, eu tenho de clientes corporativos, exatamente porque eu tenho isso muito na minha genética. A pessoa tem uma dúvida, às vezes eu paro o que eu estou fazendo para ajudar aquela pessoa. Hoje já está automático, mas anteriormente o que eu pensava? Eu tenho que ter essa rede de relacionamentos e eu tenho que ajudar as pessoas, porque quem não é visto não é lembrado e quem ajuda é lembrado duas vezes. Então, internalizem isso de verdade, é uma estratégia de bastante sucesso. Uma outra estratégia é mailing list. Então, essa daqui é uma estratégia muito pouco usada. Como que isso funciona? Então, suponhamos aqui que você cria um e-book. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Aleatório. Técnicas e estratégias para você ficar com uma média 7.5 no IELTS, tá? Só estou especulando, criei esse exemplo aqui agora. Aí você cria um e-book, esse e-book vai ter, por exemplo, sei lá, 9, 10, 15, 20 páginas. Aí o que você faz? Você vai utilizar um serviço chamado MailerLite. Então eu vou digitar aqui para vocês. Desculpa. MailerLite. Esse site é gratuito e vocês conseguem capturar e-mails das pessoas, porque quando a pessoa vai baixar o seu e-book, ela vai deixar o nome e o e-mail dessa pessoa, então você vai ter esse cadastrinho. Então, qual que é a ideia aqui? É você continuar entregando conteúdos, então aqueles conteúdos mais refinados, né? Aqueles conteúdos mais bacanas, você vai entregando por troca de e-mail, por troca de nome. E aí, quando você for lançar um curso, e aí é interessante a gente começar a pensar em cursos fora da caixinha. Então, exemplo, né? Você pode lançar um curso intensivo de IELTS somente focado somente para engenheiros. Estou especulando aqui, mas é uma ideia que faz sentido, porque o engenheiro ele tem uma percepção de realidade diferente do médico. Diferente de outras categorias. E aí você pode criar, por exemplo, aqui um curso de preparatório para o FCI focado, ou CA ou CP, focado em determinado nicho. E aí você lança esse curso. Se você quiser economizar, você pode utilizar o Hangout, você pode utilizar o Skype. Se você quiser investir um pouco mais, você pode pagar por um Zoom, né? Utilizar o Zoom pago. E aí você monta um grupo de pessoas. E aí, óbvio, a sua lucratividade hora-aula vai ser muito maior. Só que para fazer a promoção disso, é muito interessante você ter um mailing list. Porque se você tem um mailing list, por exemplo, de 5.000 pessoas, você dispara. Se você precisa de montar uma turma com 10 pessoas, facilmente você consegue fazer isso. Agora, criar uma lista de e-mails requer dedicação e demora um pouquinho, é uma poupança que você está fazendo. Então, se você vai entregando conteúdos no decorrer de um ano, você já consegue ter um mailing list na casa de 1.000, 1.500, 2.000 pessoas. E aí você já vai lançando seus cursos, vai fidelizando novas pessoas e vai alimentando cada vez mais. Então, qual que é a ideia aqui do mailing list? Criar conteúdo, ter uma landing page. Então, essa landing page pode ser o MailerLite. Você pode acoplar o MailerLite, inclusive, no seu website, o que fica muito mais profissional, muito mais bacana, e o processo é todo automático. Anteriormente, eu utilizava o MailChimp. Depois que eu conheci o MailerLite, eu não quero nunca mais ver o MailChimp. O MailChimp é chato, é difícil de usar, ele não é user-friendly, mas o MailerLite é muito bacana. Aí você vai coletar esses e-mails, vai criar e-mail marketing e é aquela história, quem não é visto não é lembrado. Então,
De tempos em tempos é interessante você mandar um e-mail, mandar um conteúdo extra para essa sua lista de e-mails e vai fomentando o relacionamento. Esse relacionamento vai, inevitavelmente, culminar em mais vendas. Tranquilo aqui. Uma pergunta da Natália. Júlia, esse MailerLite é como MailChimp? É muito melhor. Tá? A ideia é a mesma, só que o MailerLite ele é muito user-friendly, ele é muito fácil, ele é muito gostoso de usar. Você faz tudo, desde a coleta de e-mails até o disparo dos e-mail marketing. Então, ele é muito bacana, ele é muito legal. Hiper recomendo para vocês. Legal. Ou é melhor fazer as duas coisas separadas? Desculpa, Rafael, não entendi. Não sei se eu misturar mailing com marketing de conteúdo, mandando e-mails. Sim, você pode fazer as duas coisas. Então, assim, você monta os conteúdos normais e vai divulgando no Face, etc. Aqueles conteúdos mais refinados, você separa para o seu mailing list. Aí, dentro desse mailing list, você pode ir atualizando essas pessoas. Então, você lançou uma coisa no Facebook, manda um e-mail para essas pessoas também. Ou então você lança para o Facebook e lança no mailing list esse conteúdo com um complemento, um plus. Então, um exemplo bobo aqui, um exemplo idiota, né? Você pega o sensacionalista, não. Tem um outro site de humor que eles têm um site no YouTube, eles têm um canal no YouTube. Então, no YouTube eles colocam o vídeo completo. No Facebook eles colocam o vídeo meio que cortado. Então, você pode usar essa estratégia. Então, no Facebook, que todo mundo vê, você coloca uma versão simplificada e para o seu mailing list você coloca uma versão mais apurada daquele conteúdo que você lançou. Então, de repente, você lança um post no Facebook e no mailing list você coloca o post com um link para um vídeo para a pessoa te assistir também. Tá? Bacana. A Rafael tá dizendo bacana, eu já tenho um blog, então estava meio na dúvida sobre o que fazer agora. Sim, você pode fazer exatamente isso, e eu faço isso, e eu falo para você que assim é de bastante sucesso, dá muito certo. Então, partindo agora para o insight number 5. Próximo slide. Legal. Então, ótimo. Agora, o marketing digital aliado a gatilhos mentais. Então, o que é um gatilho mental? Anteriormente, né, a gente acreditava que o processo de decision making ele era racional. E a gente começou a entender que não. E aí surgiu o que a gente chama de psicologia do consumo. O que é isso? Há determinados elementos que a gente utiliza no nosso marketing. Eu não estou falando de nada escuso, não estou falando de nada antiético, mas eu estou falando de como que seres humanos se comportam. E aí você entende esse comportamento e você vai fazer uma oferta do seu serviço condizente com esse comportamento. Então você vai ver que é uma coisa muito simples. Exemplo, gatilho mental da autoridade. Nós tendemos a confiar em pessoas que sabem mais sobre aquele determinado assunto. Então, quando a gente vai aí tem pesquisas que falam o seguinte: pessoas que vão no consultório médico e percebem que esse médico tem um notório saber de medicina, o que a gente tende a fazer? A confiar mais nesse médico. Então, o que a gente tem que buscar aqui, enquanto profissionais da língua inglesa? Expertise. Então, como que a gente consegue essa expertise? Se você faz um CELTA, por exemplo, você muda a sua percepção de LT. Se você tem uma experiência com bastante reflexão em LT, você também vai ter essa autoridade. Agora, essa autoridade tem que ser fomentada. Então, quando você se posiciona não como uma pessoa que vai vender aulas, mas como um vendedor consultivo, você vai entender o que o seu cliente está dizendo, ele vai ter algumas crenças, você pode tentar desconstruir essas crenças com bastante diplomacia, com bastante tato, mas também com bastante conhecimento em aquisição linguística. Então, quando a gente trabalha o gatilho mental da autoridade, a gente está buscando o quê? Fazer com que o cliente reconheça que a gente tem um conhecimento sobre aquele assunto. E quando esse cliente se convence disso, tudo faz mais sentido. E como que a gente consegue isso? Vai desde a profissionalização de um website, vai desde a gente ter um canal no YouTube, ou ter posts que fazem sentido para essa pessoa, que eu diria que assim, não são posts convencionais, mas a pessoa percebe que olha que dica legal que essa pessoa está colocando. Isso vai reforçar o gatilho mental da autoridade. E uma dica simples para vocês, né? Se vocês não participam dos eventos do Brastiçel, participem. E quando estiverem nos eventos do Brastiçel, façam um check-in, façam uma publicação no Facebook com uma foto de vocês dizendo: eu participando do evento Brastiçel, aprendendo muito com os meus colegas aqui, várias ideias interessantes que eu já vou levar para a sala de aula amanhã. Isso vai reforçar o gatilho mental da autoridade. Por quê? Você está fazendo exatamente o que você pede que seu aluno faça, ou seja, estude, se aprimore,
cresça na profissão. Então, quando a gente tem um comportamento condizente com a nossa fala, a gente, nessa seara, a gente vai acabar fortalecendo aqui o gatilho mental da autoridade. Bom, tranquilo aqui sobre esse gatilho mental? Alguma dúvida? Legal, legal. Partindo para o próximo gatilho mental, que é o gatilho mental da reciprocidade. Então, novamente, quando uma pessoa tem uma dúvida, né, ela está angustiada com aquela questão, e aí você vai lá e dá a solução para a pessoa fica feliz, então a gente tem dopamina, né? A pessoa está contente com aquilo, ela se sente reenergizada para enfrentar o problema, seja entrevista de emprego, seja a prova que ele vai ter que fazer amanhã, enfim, qualquer problema. E nós entendemos que seres humanos tendem a fazer negócio com pessoas que elas gostam ou pessoas que elas sentem que elas têm um débito, tá? Então, quando a gente se posiciona como alguém prestativo, como uma pessoa altruísta, como uma pessoa approachable, os negócios tendem a ser mais interessantes. Então, se você ler um livro clássico, né, Como Fazer Amigos, eu esqueci o restante do título do livro, enfim, é um livro antigo, Como Fazer Amigos, e tem uma continuaçãozinha. E tem um trecho que ele fala isso, tinha dois vendedores. Um vendedor conhecia todo mundo da cidade. Ele já perguntava assim, como é que você tá? Tal, e seu filho estava doente, ele já melhorou, como é que ele tá melhor? Eu tô torcendo para ele ficar bem. Então, quer dizer, esse tipo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Obrigado, Lucas. Esse é um livro fantástico, um livro de quase 100 anos, mas é verdadeiro, assim, da primeira página até a última. Então, você se posicionar como uma pessoa empática vai te ajudar a fazer muito mais negócios. Então, qual que é a ideia? É ser prestativo. Focar no outro, oferecer conteúdo. Então, não estou falando focar para falar, enfim, sobre assuntos que não são relevantes, né, para a dúvida, mas realmente ajudar aquela pessoa, oferecer solução para aquela pessoa e sempre fazendo o over delivery. Então, às vezes a pessoa me faz uma pergunta assim: "Ah, Júlio, como é que eu faço tal coisa, tal coisa?" E aí eu vejo que é complexo, eu não vou entregar, não vou conseguir responder de forma com qualidade, né, num simples post do Facebook, num simples chat do Facebook, e eu me disponibilizo. Quer marcar uma reunião para a gente conversar? E a gente conversa sobre isso, eu te aponto alguns caminhos, te indico uma bibliografia, te falo alguns canais que você pode assistir para aperfeiçoar o seu inglês. Então, quer dizer, e aí eu faço, e a pessoa gosta, e a pessoa passa 6 meses, ô Júlio, eu queria fazer aula com você, como é que tá? Podemos, tal? Então, é assim que funciona. Gatilho mental da reciprocidade. Tranquilo aqui, gente? Dúvida? Partindo para o próximo, que é o gatilho mental da prova social. Então, aqui tem uma pesquisa muito interessante, e se vocês pegarem um livro chamado Influence, The Psychology of Persuasion, salvo engano, esse é o nome, do Cialdini, o autor, e ele tem uma experiência que é o seguinte: é uma cidade do interior, e você não conhece muito bem o local, etc, você está com fome, e você vê duas lanchonetes. Uma tá cheia, tá bacana, o pessoal tá feliz e tal, e outra tá meio vazia. Do ponto de vista racional, eu quero saciar minha fome, então eu vou no lugar onde não tem fila. Eu quero comer, né, o mais rápido possível para satisfazer essa dor que eu tenho. Mas o que que as pessoas fazem? Elas não vão no restaurante vazio, elas vão no restaurante cheio. Por quê? Elas entendem que se aquele restaurante está cheio, é porque ele é bom. Olha só que interessante, olha o gatilho mental de decision making que as pessoas fazem. Então, como que eu vou trazer isso para fomentar os meus negócios? Eu vou trabalhar com testemunhos. Então, se o meu serviço educacional é de qualidade, eu vou ter pessoas que vão endossá-lo. E o que eu vou fazer? Eu vou convidar essas pessoas para dar um testemunho do meu serviço, seja por vídeo, seja por um parágrafo, né, dizendo, olha, como você enxergou essa entrega? Ela agregou valor para você? Você consegue dizer como é que é isso para mim e para outras pessoas, né, que porventura queiram ser meus clientes? Então, quando você faz isso, não é mais você, não é a mãe mais falando do filho, são as outras pessoas falando do seu serviço educacional. Então, isso faz toda a diferença. Então, quando você busca testemunhos, quando você busca experiência dos seus clientes, quando você fomenta esse relacionamento, e essas pessoas se tornam promotores do seu serviço. Então imagina, lá no escritório do trabalho, alguém pergunta assim: poxa, eu tô querendo fazer de inglês, vocês recomendam alguém?
Então perceba que esse recomendar alguém é muito mais forte do que ser colocado em primeiro lugar no Google, por exemplo. Então nós ainda nos comportamos de uma forma muito humanística, né? A gente quer saber o que, que o outro faz para que eu possa usar a experiência do outro como bússola. Então não deixem de utilizar os depoimentos dos clientes de vocês, não só na página, mas nas apresentações que vocês vão fazer para os seus clientes. Então, quando alguém me procura, busca o meu serviço, eu marco uma reunião para fazer uma apresentação do meu serviço para ela. E nessa apresentação, eu coloco os testemunhos dos meus clientes, obviamente. Então, pessoal, a gente está aproximando aqui do finalzinho dessa apresentação. Eu tentei comprimir 40 minutos, eu estou passando um pouquinho aqui, então eu vou ter que ser um pouco mais breve. Mas, em resumo, né, a gente tem que se atentar às necessidades do mercado. Então, isso me lembra muito aquela professora que adora música, os alunos adoram música, só que ela só coloca a música dos Beatles, que não é hoje a preferência desses alunos imaginários que eu tenho aqui na minha cabeça. Tá? Então, em vez de passar Beatles, de repente, se essa professora colocasse, sei lá, uma banda mais contemporânea, uma banda que vai ao encontro dos interesses do aluno, faria muito mais sucesso. A mesma coisa com os nossos serviços educacionais. Então a gente tem que desenhar o nosso serviço não de acordo com o que a gente acha que é o ideal, mas a gente entender também como que o mercado enxerga esse ideal e buscar fazer esse encontro entre a minha percepção do ideal, a percepção do cliente, desde que não afete a qualidade da minha entrega. Então, se atentar à necessidade do mercado, entender o que o mercado está buscando e oferecer. As pessoas que mais fazem sucesso no mundo business são essas pessoas que têm esse tipo de mindset. Eu não vou entregar o que eu quero, eu vou entregar aquilo que o público está buscando no momento. O Facebook foi criado exatamente assim. A gente tem que criar ferramentas para descobrir essas demandas. Então a gente pode desde conversar com os nossos clientes atuais. Então se você tem muitos clientes que fazem IELTS, faz uma pesquisa com todos eles e tenta entender quais são as dificuldades dessas pessoas. O que essas pessoas buscam? Por que essas pessoas buscaram você? O que você tem de diferente das outras pessoas? Então, novamente, é convidar o mercado para ser o seu consultor. E quanto mais amigo você tiver do mercado, mais você vai conseguir satisfazê-lo. Fazer uma análise dos 4 P's do marketing tradicional dentro do universo do ELT. Então vocês podem usar aquele slide, aquela gravação que depois vocês vão ter acesso, para entender melhor como que vocês estão se posicionando dentro desses 4 P's. E utilizar os gatilhos mentais, especialmente no marketing digital, seja no Facebook, seja no Instagram, seja aí no LinkedIn. Há outras ferramentas também, mas eu acho que essas são as mais famosas. Bom, aproximando agora do final, quem tem o interesse, quem tem essa vontade, né, de conhecer mais sobre marketing digital voltado para professores de inglês, para escolas de idiomas, eu estou lançando um curso de marketing para teacherpreneurs agora em janeiro. E nós vamos trabalhar todos esses aspectos, mas com um grau de profundidade muito maior e com um grau de praticidade extremo. Então, vocês vão fazer essas ferramentas, eu vou acompanhar como que vocês estão fazendo as ferramentas, o retorno que os alunos de vocês estão dando ao mercado. Eu vou auxiliar vocês a criar novos produtos, novos perfis de aulas, novas soluções que vão trazer mais lucratividade para vocês. E entre os tópicos, né? Eu vou trabalhar marketing além da propaganda, como que são esses 4 P's e os 8 P's do marketing digital. Técnicas de criação de nicho, né? Identificação de nicho e como você se posiciona diante desse nicho. Marketing digital como estratégia de posicionamento. Como que você vai valorizar os seus serviços educacionais. E algo que acho que falta muito às vezes, né? Personal branding. É algo que as pessoas veem com muita dificuldade. Então, nesse curso, que vai ser muito hands-on, eu vou ajudar vocês a criar os alicerces de todas essas situações, essas técnicas. E redes sociais, quais são os don'ts, os principais, e como que a gente consegue prospectar cliente, converter e fidelizá-los. E ter uma promoção para vocês que estão aqui comigo nesse webinar. Vocês têm 10% de desconto. Então, para acessar esse curso, vocês podem utilizar aqui esse QR Code. Eu estou colocando aqui para vocês o link também. Então, se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber mais sobre esse curso, tem mais informações lá. Vocês podem acessar esse link. E não se esqueçam que o meu objetivo aqui, gente, é realmente entender onde vocês querem chegar, onde vocês estão e como que eu posso me posicionar de tal forma que eu consiga contribuir
para o sucesso de vocês. Nesse QR Code vocês conseguem ter acesso ao meu WhatsApp, meu e-mail, meu site e eu me coloco inteiramente à disposição de vocês. Alguém tem alguma dúvida, gente? Que eu possa ajudá-los, que eu possa contribuir para vocês? Algo que de repente não ficou tão claro? Você vai receber o link com a gravação. Salvo engano, a própria Dizal vai fornecer nas redes, né? E tão logo eu saiba desse link, esse link esteja disponível, eu também vou compartilhar nos principais aí, grupos para professor de inglês. Pode ficar tranquilo. Obrigado, Luciana. Gente, muito obrigado, de verdade. Qualquer dúvida, fique à vontade para me contatar pelo chat do Facebook, WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Gente, então, muito obrigado. Boa noite para vocês. Um grande abraço. Valeu.